histórico do convívio dos meus pais me influenciaram muito nesse sentido. Minha mãe era professora, ainda hoje professora aposentada no estado lá de Pernambuco, e eu acho que inspirado nela, né, antes mesmo de conhecer a Jesus, já havia no meu coração o desejo pelo ensinamento da palavra. E eu lembro de um fato bem inusitado da minha vida, foi quando eu fui fazer a universidade de pedagogia. Antes de vir para o seminário, eu cursei pedagogia, e aí eu, terceiro período, tinha que estagiar. Eu lembro que eu fui estagiar na escola do estado, e ao chegar naquela escola do estado lá, era no período da tarde, eu tinha que todas as vezes sair 1h da tarde, depois do almoço, aquele solzinho quente, chegava na sala, um ventinho passando lá, e os meninos de 7 a 8 anos, quem é professor de escola dominical sabe que nessa idade os meninos parece que tem uma bateria aí, né, ligada a todo momento. E eu chegava lá, né, um pouco, já depois da refeição a gente fica meio sonolento, né, o organismo fazendo a digestão, e eu lembro que eu sentava à mesa, sentava lá no birô, passava a atividade no quadro, e de vez em quando estava eu cochilando. E quando eu me acordava, estava a sala virada. E os meninos, tio, ele queria me matar, ele queria me furar e tudo mais. E dali para frente, irmãos, eu digo, olha, para trabalhar com educação, a educação é muito bom, mas com criança, não. Porque tem que ser muito paciente. E graças a Deus que Deus foi me conduzindo no caminho da educação, deu o seminário. Aqui na época eu trabalhei aqui também com os irmãos ainda, né, pastor Hugo, alguns irmãos aqui que eu tenho o prazer nessa manhã de estar revendo. Hoje eu dou aula lá no nosso STEC, no Seminário da nossa denominação, e amo demais essa parte educacional, do ministério, o AMD, o doutrinamento da palavra. Eu gosto de escrever também. E nessa manhã, estar aqui com os irmãos compartilhando esse tema, para mim é maravilhoso, né? O tema, como foi nos dado, né? EBD, aprendendo a caminhar com Deus. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 4. Vamos fazer uma leitura de pé, irmãos, reverência à palavra do nosso Deus. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 4. Eu gostaria nessa manhã de meditar com os irmãos sobre o dever que nós temos de expor com excelência a sã doutrina, de ensinar a sã doutrina. E eu gostaria de basear as minhas palavras aqui nesse texto, 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Queremos te rogar que nessa manhã o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo. Senhor, sem o Teu Espírito nós não podemos entender, nós não podemos amar, ter prazer, ser afetados pela Tua palavra. E nós te pedimos que seja Ele o preceptor das nossas vidas nessa manhã. Seja Ele a nos dar entendimento na Tua palavra, a esclarecer cada tópico, cada ponto que nós iremos aqui abordar nessa manhã. Deus, toma a vida dos meus irmãos, aqueles que aqui chegaram, que ainda, Senhor, embora estejam com o seu corpo aqui, sua mente esteja em casa, em qualquer outro lugar, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga cativo, Deus, a nossa mente, cativa por completa a Tua presença. Meu Deus, assim eu te peço, nós, fala as nossas vidas, continua falando em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando nós falamos de educação bíblica, nós estamos falando de educar os nossos irmãos a aprenderem a palavra do Senhor.
aprenderem acerca do Evangelho, aprender acerca daquilo que o Senhor deixou para nós. Nessa manhã nós queremos meditar. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos acerca da exposição da sã doutrina. Sã doutrina, eu sei que é um termo talvez não muito comum para alguns, né? Mas quando falamos de sã doutrina, falamos daquilo que o nosso Senhor deixou, do ensinamento que o nosso Deus deixou para a sua igreja e para nós, que nós cremos que é a revelação de Deus para as nossas vidas. Irmãos, Paulo, quando escreveu a Timóteo, Paulo estava preocupado, Paulo tinha algo em mente que o preocupava. Paulo parece que estava com uma visão profética, vendo adiante que a igreja que iria vir, os tempos que iriam vir, seriam tempos difíceis. E o interessante aqui nas palavras de Paulo é que Paulo tem uma preocupação de exortar a Timóteo e dizer a Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, prega essa palavra, porque vai chegar tempos difíceis, tempos em que muitos não quererão de jeito algum ouvir a palavra de Deus, estarão mais encantados com histórias, com lendas urbanas e coisas do tipo, do que com a palavra de Deus. Alguns estarão encantados demais, querendo ouvir aquilo que lhe dá prazer e não aquilo que Deus quer que ele escute. Irmãos, quando nós chegamos à casa do Senhor, quando nos reunimos como igreja do Senhor, nós precisamos estar com o nosso espírito maleável à voz do Espírito Santo. E quando nós chegamos diante da presença do Senhor para aprender do nosso Deus, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, fala de acordo com as minhas necessidades, fala de acordo com aquilo que eu necessito, com aquilo que é essencial para a minha vida, e não de acordo com aquilo que eu quero. Paulo estava preocupado porque chegariam dias em que a igreja estaria querendo ouvir aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Uma igreja, na ótica aqui de Paulo, caprichosa, e queria ouvir o que lhe dá prazer e não aquilo que Deus quer falar. Quando nós falamos de sã doutrina, irmão, nós estamos falando daquilo que Deus quer falar à sua igreja. E que a escola dominical é esse instrumento maravilhoso do Senhor para nos ensinar aquilo que Deus quer falar à nossa igreja, já nós que somos igreja. Irmãos, quando nós falamos de educação cristã, quando falamos de EBD, nós presumimos algumas coisas que gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Primeiramente, irmãos, que a igreja ela deve estar empenhada em oferecer uma formação acadêmica. Faz parte do chamado de cada um de nós. Deus te chamou, Deus me chamou para fazer discípulos, irmãos. Lá em Mateus 28, versículo 18, a palavra é clara: ide fazer discípulos. Fazer discípulo não é fazer alguém parecido comigo nos meus caprichos, mas fazer alguém parecido com o Cristo que há em mim. E aí, irmãos, a igreja ela oferece esse contexto de formação, onde cada um de vocês, cada um de nós, irmãos, precisamos estar empenhados na formação dos nossos irmãos, empenhados em fazer cada criança, cada jovem, cada adulto, cada senhora mais parecido com Cristo Jesus. Irmãos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, nos mostra que a igreja ela é uma instituição que deve dar suporte para que cada um de nós possamos refletir Cristo ao mundo. Diz a palavra do Senhor: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a igreja é o contexto capacitador de Deus, que nos reenvia ao mundo, que nos leva ao mundo para lá brilharmos como luz nas trevas. A EBD, irmãos, ela oferece esse contexto, onde você aqui sabe qual a vontade de Deus para a tua vida. A EBD oferece através da experiência dos irmãos, que nas suas experiências relatam aqui as suas experiências com Deus, com a palavra, com o testemunho de Cristo, e alimenta a sua vida e instrui você para que você possa voltar para o mundo e lá brilhar como Cristo brilharia, sendo discípulo do Senhor. Irmãos, esse vídeo ele deve conciliar conhecimento e obras. A gente, vez ou outra, encontra pessoas de muito conhecimento e pouca ação. Já também encontramos outro extremo, que é pessoas de muita ação e pouco conhecimento, né? Essa divisão, essa dicotomia é histórica na história da humanidade, entre aquilo que é teórico e aquilo que se faz. Mas, irmãos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que um dia nós compreendemos, a mensagem que o nosso Senhor um dia nos fez compreender, ela nos leva a ter uma
vida, onde buscamos unir teoria, conhecimento, revelação de Deus e ação, para que nessa formação da igreja nós possamos brilhar no mundo. É necessário que tenhamos conhecimento teológico, mas não um conhecimento teológico estéril, sem frutos, mas um conhecimento teológico que nos leve de volta ao mundo, a transformar o mundo através do Espírito que há em nós. Nós precisamos vir à escola dominical, irmãos, e aqui, ao ouvir aquilo que está sendo exposto, trazer uma consciência de que aquele ensinamento diz respeito à minha vida. Não é assim quando a gente lê? Eu acredito que o bom leitor ele faz também, com certeza, um bom aluno. Quando nós estamos lendo, a leitura só tem relevância para nós quando nós nos envolvemos com ela. Quando aquilo que é apresentado nos leva a fazer questionamentos sérios acerca da nossa vida. Se aquela maneira de ver, de enxergar realmente é aquilo que eu devo aceitar ou não. Alguns educadores já dizem que é um posicionamento político. Eu diria para nós cristãos, é um posicionamento teológico, um posicionamento político-teológico, porque eu tenho que aceitar ou não aceitar, eu tenho que obedecer ou não obedecer. Quando nós chegamos à escola dominical, irmãos, e diante de tudo que nós ouvimos através dos professores, do pastor, é necessário que haja um envolvimento da nossa pessoa. É necessário que haja em nós um envolvimento que nós aceitaremos ou não, e se não aceitarmos, termos a direção do Espírito para buscar o conhecimento na palavra, para conversar mais, para dialogarmos mais. E o resultado de tudo isso, irmãos, precisa ser transformação. Transformação que nos leve a ser maridos que amam mais nossas esposas, pais que cuidem mais dos nossos filhos, homens que glorifiquem a Deus, uma igreja que adore ao Senhor de todo o coração, em testemunho de santidade. Nós não podemos, irmãos, brilhar no mundo, sermos formados com Cristo Jesus, se não houver essa união entre conhecimento, ou teoria e obra, ou conhecimento em ação. Irmãos, esse brilho ele deve refletir a glória de Cristo. Diz Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos criados em Cristo Jesus para toda boa obra. Irmãos, eu achei tremendo quando os irmãos colocaram aqui no seu tema, aprendendo a caminhar com Deus. Quem foi que caminhou com Deus, irmãos, 24 horas por dia? Jesus. E Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, irmãos, que nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, quando ouvimos do Evangelho, Deus nos fez nova criatura, e essa nova criatura foi criada em Cristo Jesus, que andou com Deus 24 horas por dia, e tinha uma vida completamente dedicada exclusivamente ao Senhor. Irmãos, a educação cristã também presume uma preparação estratégica para o alcance do fim que nós desejamos. Qual é o fim? Fazer discípulos de Jesus. Qual é o fim da EBD? Não é ajuntamento de pessoas, não é juntar o máximo de gente aqui no nosso tempo. O fim da EBD, irmãos, é fazer com que você seja mais parecido com Cristo Jesus. Se tiver qualquer outro propósito, irmão, está desviado. Está num caminho que não é o caminho que precisamos trilhar como igreja do Senhor. Irmãos, o objetivo da igreja é testemunhar de Cristo em todos os lugares do mundo. Irmãos, para isso nós precisamos, por meio do Espírito Santo, ser atuantes em todas as áreas. Hoje se fala, irmãos, hoje a capacitação pastoral, ela exige muita coisa. Às vezes, acho que os pastores podem concordar, às vezes nós temos que ser psicólogos, temos que ser administradores, temos que ser teólogos, e N atividades que nós precisamos desenvolver. Irmãos, há uma que é excelência para a nossa vida, nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Mas não apenas uma pregação teórica, mas uma pregação, irmãos, que possa fazer um link entre o que Deus quer e a realidade de cada membro. E aí que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma palavra que é muito conhecida nossa, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, ali antes do Pentecostes, instrui os seus discípulos, dizendo que desceria o Espírito Santo sobre eles, e eles seriam testemunha de Cristo até os confins da terra.
Irmãos, Jesus tinha um objetivo de que todo o mundo fosse alcançado pelo testemunho que ele havia ensinado aos seus discípulos. Não era um testemunho exclusivo a um lugar geograficamente situado, mas era um testemunho que deveria abranger toda a terra. E eu gostaria de estender aqui um pouco mais esse entendimento de até os confins da terra, para que nós entendamos, irmãos, que a palavra do Senhor precisa se estender além da nossa vida espiritual. A palavra do Senhor precisa também se estender pela nossa vida profissional. E é aí que eu chamo a atenção daqueles que têm o papel de ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem cristãos fazendo uma divisão entre vida cristã, minha vida espiritual, minha vida de piedade, e a minha vida profissional. E o que é que resulta nisso? Resulta numa vida dividida, numa esquizofrenia espiritual, onde no momento eu estou de uma forma, lá na igreja eu sou uma bênção, e fora da igreja eu sou outra. A palavra e o testemunho de Cristo precisa, irmãos, invadir todas as áreas da nossa vida, de forma que no ensinamento da palavra e na aprendizagem da palavra eu preciso perguntar: o que Deus quer para mim na minha atividade profissional? O que Deus quer para mim como professor? O que Deus quer para mim como administrador? O que Deus quer para mim como médico? O que Deus quer para mim como dona de casa? E aí, irmãos, nós vamos ganhando um conhecimento que vai invadir completamente todo o nosso ser. E aí não cairemos nesse erro que tem aí invadido a mente de muita gente, essa divisão entre igreja, coisa do Espírito, coisa de Deus, e minha vida profissional. É a história, né? Você tem um indivíduo, ele tem uma empresa, de repente ele está lá, e aí ele diz: olha, minha empresa é uma empresa para a glória do Senhor. Aí ele chega no momento da empresa, né? Ele é um de todos os empregados, mas, irmãos, nós vamos fazer uma oração aqui para nós começarmos o dia. E aí ele faz uma oração com aquelas pessoas para começar o dia. E na mente dele, aquilo ali é suficiente para dizer que aquela empresa é uma empresa que serve ao Senhor, que a sua profissão vai ser uma profissão que glorifique a Deus. Porém, depois da oração que ele se senta lá no seu escritório, ele começa, por exemplo, a burlar alguns impostos, a fazer vista grossa para algumas leis trabalhistas que ele deveria atentar. E aí, irmãos, ele não se dá conta de estar simplesmente proliferando um pensamento, uma dicotomia prejudicial à nossa espiritualidade como igreja, onde Jesus reina sobre uma área da minha vida e outra área ele não reina. E aí, irmãos, a responsabilidade da escola dominical é poder nos chamar de volta, chamar a nossa atenção de que daqui nós precisamos sair para testemunhar de Cristo, onde quer que nós estejamos, até os confins da terra, que geograficamente o Evangelho seja levado através da nossa vida, mas uma vida não dividida, uma vida completa, que leve o Evangelho adiante. Irmãos, a igreja local ela precisa ter compromisso com a doutrina experimental. Falar do que não conhece. Eu acho que é assim, né? Esses dias falando de experimental, irmãos, eu estava aconselhando o irmão, ele chegou para mim depois do culto: pastor, estou muito preocupado com meu filho, adolescente, está numa fase muito difícil, e eu vivo, pastor, melhor dizendo a mim, eu vivo direto: vá fulano, vá para a igreja, vá aprender mais a palavra. E ela, irmãos, dizendo isso para mim com o coração na mão, e eu disse àquela irmã: irmã, a senhora tem lido a palavra em casa? Ela dizendo: pastor, eu disse: irmã, para aí um pouquinho, escuta, a senhora tem lido a palavra em casa? E ela disse: não, pastor, mas eu mando os meus filhos e me mando cola. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, mandar ver o ideal, ver o que se deve ser, como deve ser, e não viver. Irmãos, a doutrina, o doutrinamento da igreja precisa estar unido à questão da teoria, à questão da teologia e à prática dessa teologia. Cristãos que não sabem o que é o sussurrar do Espírito Santo no seu ouvido. Cristãos que não experimentam, irmãos, um momento de comoção por ser tocados pela palavra, que já não choram mais porque a palavra para eles é só uma mera reflexão de raciocínios, de lógica, mas que não chega ao seu coração. Que nós leiamos mais Jonathan Edwards,
congregacional, né, que viveu um período de grande avivamento ali nos Estados Unidos, irmãos, e que escreveu muito acerca dessa experiência de ser afetado pela palavra, de ouvir a palavra de Deus e não ficar meramente como um espectador, mas ser tocado por essa palavra. Irmãos, o doutrinamento da igreja, o doutrinamento da escola dominical precisa, irmãos, unir a questão prática, a questão teológica. Irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz Paulo a Timóteo: prega a palavra. Infelizmente, muitos da nossa geração têm menosprezado a educação do povo. Eu queria chamar a sua atenção, porque você tem visto isso, eu sei que você tem visto isso, como há um desinteresse nas nossas igrejas com relação ao entendimento da palavra. Há muito tempo atrás, por exemplo, a gente poderia olhar para a igreja e dizer: poxa, na nossa igreja não tem músicos talentosos, não tem músicos bons. Hoje a gente olha para a igreja e vê homens, meninas, rapazes, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, talentosos musicalmente, né? A gente vê que houve uma evolução nesse sentido. Hoje a igreja tem pessoas capacitadíssimas, músicos, né, capacitadíssimos dentro da igreja. Mas em contrapartida a isso, nós temos, irmãos, pessoas extremamente sem capacidade alguma acerca da palavra. Que você chega na igreja e diga: abra no livro de Judite, como aconteceu certa vez comigo, e estavam lá procurando, onde é que fica esse livro? O livro de Judite é um livro católico, é uma pobre. Irmãos, nós precisamos evoluir no conhecimento da palavra. Temos uma geração que está em busca de um culto espetacular, um culto onde o pastor possa dançar. Hoje é muito... Você vai na internet, lá no Facebook, né? Eu vi um dia desse um vídeo lá, onde o pastor fazia uns passinhos, dançava, escrito já, e a igreja lá empolgada, era um culto espetacular. Ainda ontem eu vi um exorcismo ridículo em uma igreja aí, onde o indivíduo estava no processo, daqui a pouco o indivíduo saia dançando dentro da igreja, né? E o pastor não sabia que ele controlou, e todo mundo rindo, e virou verdadeira bagunça na hora do culto. Mas as pessoas estão em busca do espetacular, estão em busca de ver algo sobrenatural, no sentido de não tão sobrenatural assim, né? Criar assim, um culto onde eu possa ver algo diferente. Eu posso chegar aqui hoje, domingo, e ver algo diferente do que eu vi na semana passada. Irmãos, a nossa geração, eu digo isso com muita tristeza, busca o culto do espetacular em detrimento do culto racional, a palavra de Deus nos manda. Um culto que há uma expectativa novo, diferente, mas que há pouco uso de uma reflexão profunda acerca de quem é Deus, acerca de quem é o Espírito Santo, acerca de quem é Cristo Jesus, de um Jesus que diz respeito à minha pessoa. Nós precisamos nos empenharmos no ensinamento das Escrituras e também na aprendizagem das Escrituras como parte essencial das nossas vidas. Você sabe muito bem que a maioria aqui já foi pai, você sabe que você precisa se preocupar na alimentação do seu filho, né? Você sabe, esses dias eu conversava com a irmã, né, na igreja, ela estava preocupada porque o menino tem, o rapazinho dela tem 4 anos e tem 26 quilos. Para a idade dele ele está obeso. O médico já disse: está obeso para a idade dele. Ele é bem fortinho, ele disse: pastor, mas aqui é só biscoito treloso, de manhã, de tarde, de noite. Ele não come verdura, ele não come uma fruta, ele está inchado. Ele está inchado. Você olha, aparentemente parece saudável, mas está inchado. Irmãos, a semelhança desse menino é aqueles que estão crescendo sem conhecimento da palavra, estão inchados. Estão inchados. Ou se estão mostrando algum volume, e não é um volume saudável. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, irmãos. Nós precisamos sair da mera superficialidade. Precisamos mergulhar mais profundo na palavra de Deus. Outrora éramos conhecidos, irmãos, como o povo do livro. O povo conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Hoje em dia já não podemos dizer o mesmo. É vergonhoso até conversar com alguns que sabem mais, né, de jornal, de notícias, de sites, de redes sociais, do que da palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando leio a palavra do apóstolo Paulo, eu vejo essa palavra
totalmente aplicado aos nossos dias, quando ele diz, no sentido, no versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a mentiras, a fábulas, a histórias criadas por homens. Irmãos, eu queria chamar ainda a sua atenção para alguns compromissos que nós precisamos assumir, alguns compromissos que precisamos ter no exercício da aprendizagem e do ensinamento da palavra. Irmãos, nós precisamos ter um compromisso com o ministério divino. Você foi chamado, meu irmão, para ter um compromisso com a Trindade Santa. Você foi chamado para aprender e para ensinar a palavra, que foi dada por Deus. E esse compromisso você precisa ter com Deus triuno. Eu queria chamar a sua atenção no versículo 1, quando Paulo diz assim: conjuro que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu Filho. Timóteo tomava conta de uma igreja. Ele não era bem um pastor, era um superintendente de igreja. Como o filho de Paulo, tinha a obrigação de pregar o Evangelho, de poder ecoar aquilo que ele havia aprendido do seu mestre. E aí, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso, e Paulo tem a preocupação de dizer a Timóteo o seguinte: que essa ordenança que ele iria dar, ele não daria, não era diante de homens, ele daria diante do Deus. E Paulo faz questão de mostrar que esse Deus é Deus e Jesus Cristo. Uma missão clara aqui, irmãos, a essas duas pessoas da Trindade. Parece que Paulo está chamando a atenção de Timóteo para o fato de que o exercício do ministério dele precisa ser exercício na consciência de que o que eu estou fazendo diante do Deus triuno, do Deus que é o Deus criador dos céus e da terra e que por amor se manifestou em Cristo Jesus. Irmãos, foi diante de Deus e Cristo Jesus que Paulo ordenou a Timóteo que exercesse o seu ministério. É diante deles que nós devemos exercer os nossos ministérios. É diante de Deus que você vai aqui nessa manhã aprender mais um pouco da palavra de Deus. E você precisa ter consciência disso. Irmãos, quando nós temos consciência de que estamos diante desse Deus grandioso, amoroso, desse Deus, irmãos, que nós não temos condições de colocar Ele dentro de uma caixinha, porém Ele se revelou em amor através de Cristo Jesus. Ele se humilhou, Ele se esvaziou, esteve entre nós para nos ensinar a vontade do Senhor. Temos consciência disso, irmãos, muita coisa muda na nossa vida. Primeiramente, irmãos, o nosso entendimento da palavra vira a escola dominical, se transforma numa experiência muito pessoal com Deus. O que eu estou vindo para aprender não é diante de homens apenas, eu estou diante do Deus triuno, de que eu preciso me encher mais dele, de que eu preciso me esvaziar e colocar mais dele na minha vida. Quando eu ensino, irmãos, tendo consciência de que estou diante do Deus triuno, irmãos, eu meço cada palavra, eu me dedico mais à aprendizagem desse Deus que quer se revelar. Esse Deus está se revelando na sua palavra. Talvez seja com essa consciência que Tiago escreveu lá em Tiago capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, que nos diz que os mestres haverão de receber maior juízo. Sabe o que quer dizer isso? É aqueles que se aventuram a ensinar a palavra de Deus. Sabe uma coisa? Vocês receberão o maior juízo. Deus vai fazer com que avaliar a vida de vocês com mais critérios. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo o seguinte: se você se colocou para ensinar a palavra de Deus, se você é um mestre, uma mestre, saiba, no dia do juízo, Deus vai usar mais critérios para você. Irmãos, talvez seja uma consciência que a repetição aqui que Paulo faz, que Paulo fala, que o que eu estou fazendo diante de Deus. Irmãos, diante de Deus há maior reverência. Diante de Deus, quando estamos aprendendo a palavra de Deus, vencemos a cama.
Eu sei, irmãos, que é o desafio do domingo de muitos de vocês, que não vem à escola dominical porque parece que aquele lençol se transforma numa algema no domingo pela manhã. E você diz, eu não vou conseguir. Todas as vezes que o lençol quiser lhe algemar na sua cama, lembre-se que você precisa aprender diante do Deus trimundo. E que você está aqui nessa manhã para aprender diante do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, nós tenhamos essa consciência. Outro compromisso que nós precisamos ter é o compromisso com a palavra de Deus. Pois isso é redundante, mas a redundância nos faz parte da aprendizagem. Né? Quantos ensinamentos aqui o pastor eu já deu, está repetindo e precisa repetir para que fique guardado no coração. Isso faz parte. Por isso eu preciso ser redundante com você nessa manhã. Preciso ser redundante porque você precisa se comprometer mais com a palavra de Deus. Irmãos, quando Paulo chama Timóteo, Paulo diz a Timóteo o seguinte: a ordem é clara, prega a palavra. Em outras palavras, não se engane, não siga o caminho daqueles falsos mestres que estão contando fábulas, que estão escrevendo historinhas bonitas para encantar alguns, mas que não ensinam a verdade de Deus. Prega a palavra. Irmãos, essa palavra é das Escrituras de Deus, que pode tornar o homem perfeito e habilitado para toda boa obra. Veja no versículo 16 e 17, 3, 16 e 17, que é o capítulo anterior, o capítulo 4. Veja o que Paulo escreve a Timóteo. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo entendia, irmãos, que aqueles que querem viver de forma digna ao Senhor, aqueles que querem glorificar ao Senhor com sua vida, precisam aprender a palavra do Senhor. Irmãos, eu diria, sem sombra de dúvida, que essa negligência, a utilizar da palavra tem sido a causa de muitos lares estarem enrascados, de muitos maridos não se darem bem com sua esposa. Irmãos, há um ponto essencial nas Escrituras, diz Paulo, que a palavra de Deus converge para Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Está dizendo o seguinte: que tudo está caminhando para uma revelação, a revelação de Cristo Jesus. Quando Paulo, refletindo acerca do Antigo Testamento, diz que a palavra de Deus nos torna hábeis para toda boa obra, Paulo está dizendo o seguinte: que a palavra de Deus até está apontando para Cristo Jesus. E se nós lermos a palavra do Senhor em busca de vivermos como Cristo Jesus viveu, nós encontraremos a vida. Diz ele: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, tem muitos casais que estão a trancos e barrancos, sabe por quê? Porque há uma divergência dentro dos seus lares. São cristãos, Deus, porém, o Deus deles são diferentes. Porque a vida deles não converge para Cristo Jesus. Porque o ensinamento, o entendimento que tem da palavra de Deus é para poder fomentar e construir o seu mundinho individual e não o mundo dos dois. Diz a palavra do Senhor que quando casamos, nos tornamos uma só carne. São dois corpos e uma só alma. Irmãos, porém, quando temos que resolver algumas coisas, quando temos que agir algumas coisas na nossa vida, nós temos dois mundos que andam paralelos. E tudo isso, sabe por quê? Porque não entenderam a essência da palavra, não colocaram Cristo no centro das suas vidas, não entenderam que a construção dos seus relacionamentos é uma construção de uma só pessoa, e essa pessoa não é nem A nem B, é Jesus. Irmãos, Paulo também chama de sã doutrina e verdade. Versículo 4, Paulo diz assim, capítulo 4 de 2 Timóteo: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, essa verdade é a mesma verdade, a palavra, entregando-se a fábulas. Ou seja, sã doutrina, palavra, escritura, tudo isso faz parte aí do mesmo significado. Irmãos, essa palavra, ela nos habilita, e ela nos habilita disciplinando nossas vidas no caminho de santidade. Essa palavra nos habilita, nos ensinando a compaixão ao próximo.
Essa palavra, irmãos, amolece o coração endurecido. Essa palavra torna, irmãos, o nosso coração sensível à necessidade do próximo. Essa palavra, ela nos faz estarmos aqui como comunidade, como povo de Deus, olhando um para o outro, compassivo com as necessidades e dores do outro. A palavra do Senhor diz que nós não podemos olhar para o outro, diante das suas necessidades, e dizer apenas: meu irmão, eu vou orar, eu preciso me compadecer, muitas vezes eu precisarei agir. Nós precisamos amar de fato, de verdade. É isso que a palavra ensina. A palavra nos ensina a amar de fato, de verdade, porque ela nos chama a agir para o próximo. Ela nos faz olhar para aquele que está à beira do caminho e não passar distante, mas nos compadecer daquele que está à beira do caminho, socorrer ele em suas necessidades, para que isso seja despertado em nós a pessoas que conhecemos a palavra. É por isso que Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, prega a palavra, porque a palavra, irmãos, é como um martelo que esmiuça o coração endurecido, e essa mesma palavra, irmãos, quem dá vida aos nossos corações, que amolece os nossos corações para vivermos a vida que Deus quer que vivamos. Meu irmão, não reduza o conhecimento da palavra a um momentozinho pequeno de pouca reflexão que você tem na sua semana. Eu sei que tem gente que só lê a Bíblia na semana, uma vez perdido e olha lá, ou quando as coisas apertam. Irmãos, que a tua experiência com a Bíblia, com o entendimento da palavra, com o conhecimento da palavra, seja profundo, seja diário, seja a todo momento. Irmãos, é dessa forma que o nosso coração estará nos caminhos do Senhor. É dessa forma que o nosso coração estará agradando ao nosso Deus. Estaremos vivendo, irmãos, para a glória do nosso Senhor. A hora que o Senhor vai ter a capacidade de exercitar o nosso coração. Exercitar o coração, porque aqueles que entenderam, aqueles que meditaram em Cristo Jesus, não são mais o mesmo. Não são mais o mesmo, porque você é chamado a uma reflexão na sua vida. Uma reflexão que te leva a fazer alguma coisa. Que leva a dizer: olha, eu vou ser mais sensível, vou perdoar ou não perdoar. Esses dias conversava com uma pessoa e dizia para mim o seguinte, eu achei bastante estranho. Eu disse: olha, pastor, eu passei 10 anos sem perdoar fulano e tal. Pessoa já idosa, faz parte de uma das nossas congregações, e dizia para mim isso, parecia que, relatando um pouco de si mesmo, mas um pouco também da ação do pecado em suas vidas. Irmãos, eu dizia àquela irmãzinha: irmã, mas foi 10 anos que a senhora passou sem conhecer a Jesus, sem conhecer o Jesus que vai além da lei, sem deixar com que o teu coração fosse tocado por Jesus. Porque, meu irmão, como é que você aprende Jesus? Como é que você sabe que o Deus que nos amou, irmão, sendo nós ainda pecadores, como é que você tem conhecimento desse Deus que o teu coração ainda continua endurecido sem liberar perdão? É o conhecimento da letra que não chega ao coração. Alguém já disse que é os 45 centímetros mais distantes de serem percorridos é o da mente no coração. Quando conhecemos a palavra de Deus, irmãos, ela nos chama a exercitar a compaixão, nos chama a exercitar o perdão, nos chama a olhar para aqueles que nos feriram e dizer: meu irmão, eu te perdoo. Nos chama a mansidão e a dizer àqueles que nos ferem, àqueles que aplicam a sua lança em nossa barriga, e dizer: Pai, perdoa esse, porque eles não sabem o que fazem. A palavra de Deus exercita o coração. A IBD, irmão, está aqui para Ele, para te fazer isso na sua vida, para ser o instrumento de Deus, a te levar a exercitar o teu coração. Irmãos, por fim, além de um compromisso com o ministério divino, um compromisso com a palavra, nós precisamos ter um compromisso com o ministério pessoal que cada um de nós recebemos. Se tem ministério, diga amém. Amém. Tem gente que acha que não tem, né? Não, olha, o ministério é coisa do pastor, do ensinado, do irmão que estudou. Você tem um ministério. A palavra de Deus diz que, como povo, cada um de nós temos uma função que Deus nos deu, uma vocação que o Senhor nos deu. Nós precisamos exercitar essa vocação, em obediência ao cabeça que é Cristo Jesus. Nós precisamos exercitar isso.
Você tem um ministério. Pastor, ainda não sei. Peça a Deus, porque Deus vai mostrar no seu coração. Converse com o seu pastor, ele vai poder lhe dar alguma ajuda nesse sentido. Mas você tem um ministério. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 5. Veja o que Paulo diz. Versículo 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, seria fácil igual pregar a palavra? Seria, não, fácil é como aqui no Brasil, vou pregar e vai dar tudo certo. Não, irmãos, naquela época, Paulo, Timóteo, todos os servos de Deus tinham oposição, tanto do Estado como das falsas religiões. Havia um judaísmo que era fortíssimo. Alguns se convertiam ao cristianismo, mas permaneciam com práticas do judaísmo. E queriam fazer um tipo de sincretismo com a fé cristã, né? E dali dizer, isso aqui é o que Jesus ensinou. Havia também as falsas heresias do agnosticismo, que era muito forte naquela época. E havia também uma perseguição política fortemente armada, porque a pregação do Evangelho é o quê? Se renda ao senhorio de Cristo. E Cristo é o rei. O rei não é César, o rei é Cristo. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Uma sociedade, né, onde o imperador, o rei lá que manda, era confrontado diretamente a autoridade maior da sociedade. Irmãos, e era essa palavra que Timóteo deveria pregar. E no versículo 5, Paulo dá o quê? Paulo vai dizer a Timóteo, olha Timóteo, se sobe, tem consciência do que vai acontecer contigo, porque o que vai passar não é fácil. Esteja comprometido com o ministério que você recebeu. Você vai sofrer muitas aflições, mas cumpre integralmente o ministério que você recebeu. A palavra de Deus para você, não você esteja desanimado, porque você achava que era fácil o ministério que você recebeu do Senhor. Irmão, não há ministério fácil recebido do Senhor. Não há ministério que é sumo de água fresca. Vamos ter problemas. Vamos estar ali, confrontando as trevas. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, depois ali, as chamadas bem-aventuranças, Jesus diz uma coisa tremenda. Bem-aventurados sois quando forem injuriados por minha causa. Né? E ele consola dizendo o seguinte: fizeram o mesmo com os profetas. Vocês que estão sendo perseguidos por causa do ministério que receberam do Senhor, vocês estão no patamar dos profetas que sofreram por haver recebido o ministério de Deus. Não desista, meu irmão. Talvez você já tenha derramado lágrimas, dizendo eu não consigo mais, não vai dar certo, eu vou desistir, vou parar por aqui, meu irmão. Deus te diz nessa manhã: se alegre, cumpre cabalmente o teu ministério. O teu ministério, nosso ministério, nunca vai ser fácil aqui. Mas Paulo chama Timóteo a ter um compromisso com o ministério que ele havia recebido. Quantas vezes, irmãos, eu digo, falo com o pastor, às vezes eu sou tentado. Eu terminei o curso também, sou administrador. Terminei o curso, irmãos, e eu confesso, irmãos, que há momentos de aflição, momentos de aperto, onde você vê as coisas tudo dando para trás, pessoas se levantando, mal, né, o diabo levantando pessoas para vir de encontro a você, ser fiel à palavra de Deus, irmãos. Eu confesso que às vezes o diabo sussurra do outro lado do meu ouvido dizendo o seguinte: rapaz, se você fosse viver como administrador, você teria menos problemas. É sussurro do diabo, para mim é sussurro do diabo. Eu sei para onde eu fui chamado. Eu sei do ministério. Quando eu leio as palavras de Paulo, irmãos, Deus traz ânimo ao meu coração. Como quer trazer o teu coração nessa manhã. Não desista, meu irmão. Você vai ter aflições, porque não é fácil, mas esteja comprometido com o ministério que você recebeu do Senhor. Diz o texto, irmãos, que o ministério de Paulo e de Timóteo teria muitas aflições. Aflição, sofrimento. Irmãos, contudo, ele deveria cumprir cabalmente o ministério que havia recebido. Ele sofreria a rejeição daqueles irmãos que não queriam ouvir a santa doutrina. Você já foi perseguido por tentar pregar a palavra de Deus e alguém diz: olha, sai daqui, eu não quero ouvir isso. Deixa eu falar, não quero ouvir. Talvez em casa, se tiver isso. Você tem a familiar em casa que não quer ouvir você falar de Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Algo que Deus tem a fazer e está fazendo, inclusive.
é de fazer com a Bíblia viva. É fazer da tua vida, né, a palavra que você tem aprendido aqui na escola dominical. Porque essa é a função da escola dominical. Te enviar lá para o teu lar e fazer nas tuas atitudes, nos teus pensamentos, a palavra de Deus, aqueles irmãos que não podem, mesmo que diga se calem, não podem te calar. Aleluia. Pode calar, irmãos, a nossa vida. Quem pode calar nós quando nós somos fiel ao nosso Senhor? Quando nós dizemos, eu não vou voltar se você fiel ao meu Deus. Irmãos, precisamos saber a quem servimos em nossos ministérios. Precisamos saber disso. Se recebemos de Deus, o que temos para fazer, podemos esperar duas coisas. Eu queria encerrar minhas palavras aqui. Se você tem consciência do que Deus colocou nas tuas mãos, se você sabe o que Deus te deu, tem consciência de duas coisas. Primeiro, o sofrimento por pregar o Evangelho aos pecadores é certo. Irmão, estou pregando o Evangelho, mas está difícil. Se acostume. Se acostume por isso. Uma vez a irmãzinha lá numa pregação nossa converteu. Uma semana depois chegou uma conversão, animação, converteu. Aí chegou para mim e disse, pastor, está difícil. Eu disse, difícil o quê, meu irmão? Pastor, eu cheguei em casa, está tudo dando errado. Meu marido agora não quer mais deixar eu sair de casa. Quando ele me vê com a Bíblia, começa a zombar de mim. Está difícil, pastor. Pois é, eu disse, irmã, está estranhando o quê, irmã? Não estranho, irmã. Você foi chamar, você entrou agora num caminho que vai trazer consequências sobre você. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Tome a sua rosa, ou tome a sua livre, pegue lá, vá para debaixo do coqueiro, uma sombra bem gostosa, sente nela e espere Jesus voltar. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Você que está aqui nessa manhã, tem se queixado diante de Deus das lutas que você tem enfrentado no seu ministério. Tome a sua cruz, meu irmão. Agora eu vou lhe dizer um segredo aqui que os mais experimentados sabem disso. Que há um gozo escondido na cruz. Porque todas as vezes que nós sofremos como Cristo sofreu, irmão, nós podemos dizer orgulhoso como Paulo disse, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu posso também dizer no gozo da cruz o seguinte, que carrego na minha mão as marcas de Cristo. Está aqui no meu coração as marcas de Cristo por estar sofrendo por causa de Cristo. Não estranho, meu irmão, vai ter sofrimento, mas encontre gozo. Porque se você não encontrar esse gozo que Deus tem para você, você vai querer largar a cruz. Que não é Deus que dá, mas você que toma a decisão de pegar. Outra coisa ainda, o sucesso, irmãos. Outra coisa é o sucesso, se fizermos o que o Senhor nos manda. É certo. É certo. Veja, olhe adiante, não veja agora as pedras do meu caminho. Não foque nas pedras. Tem gente que está, irmãos, na caminhada do seu ministério, focado nas pedras. E descreve com muito detalhe: as pedras são grandes, elas não conseguem, são pesadas, elas estão na minha frente, do lado direito, do lado esquerdo, mas não conseguem ver além das pedras. Meu irmão, teu sucesso é ser fiel a Deus. Teu sucesso está além das pedras. Não veja o Brasil não. Mas cumpre com o que diz Paulo, que cabalmente o teu ministério. Os dias são difíceis, mas salve as pedras, faça dela degraus para a tua vida. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a caminhar no caminho dele. Que essa escola dominical, irmãos, continue sendo esse instrumento maravilhoso do Senhor para nos ensinar a caminhar no caminho de Deus, a sermos discípulos de Cristo. Você que prega, você que ensina, você que está aqui como aluno, se bem que todos somos alunos, né? Que a palavra do Senhor possa ficar guardada em teu coração. Não desanime, sei que isso não é fácil, não desanime, mas pule as pedras, esqueça as pedras. Tire as pedras pelo poder de Deus, pelo ministério que você recebeu do Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Com sua cabeça, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, te louvamos, Senhor. Louvamos porque, Deus, nós não somos nada e dependemos do Senhor. E o Senhor, pela tua graça, quis nos abençoar, nos dando ministérios. O Senhor quis nos abençoar, nos fazendo conhecer o Evangelho, nos dando a consciência daquilo que o Senhor quis para as nossas vidas. Pai, nós estamos todos aqui nessa manhã, tocados, Senhor, pela tua palavra. Senhor, tu sabe como precisamos nos comprometer mais com a tua palavra, como precisamos nos comprometer mais com o ministério da Trindade Santa, exercendo os nossos ministérios, não, Pai, visando o aplauso dos homens, mas visando, Deus, te agradar e ser fiel à tua vontade. Meu Deus, que o Senhor use essa escola dominical cada dia mais, Pai, nessa tarefa. Pai, todos os dias precisamos, Deus, ser lapidados pela tua palavra. E eu sei que tu tem levantado homens e mulheres aqui, Deus, com esse ministério, dom de mestre, Senhor, para ensinar a tua palavra com autoridade, com sabedoria. Deus, assim capacita aqueles também que têm desejo, mas que às vezes estão tão guardados, Senhor, estão lá tão escondidos, tímidos. Tira a timidez para que eles possam também exercer assim o seu ministério. Meu Deus, continua assim, abençoando a escola dominical e também toda a liderança dessa igreja. Meu Deus, assim eu te oro, eu te agradeço, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. E agradecer mais uma vez ao pastor Eudes, juntamente com os seus oficiais, pelo convite. É sempre um prazer estar com os irmãos. Eu vou fazer a menção aqui do conterrâneo meu, Josimã, que está ali com sua esposa, e também a Eliane, que é conterrânea minha. O Walter e Machado, a gente é vizinho, né? Quase conterrâneo, né, Walter? E é um prazer, meus irmãos, ver também alguns irmãos aqui daquela época em seminário, que a gente passou por aqui. Alguns irmãos são novos, alguns já partiram para a glória. Eu estava lembrando aqui de alguns deles, mas graças a Deus estão com o Senhor. Então é um motivo de grande alegria estar com os irmãos aqui. Eu espero que a palavra do Senhor vive em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe.